trazido desânimo para o seu coração. Mas eu estou aqui hoje para declarar que em 2024, essas portas vão se abrir diante de você. E coisas que você talvez demorou anos e anos para experimentar do mover de Deus, Deus vai fazer nesse ano, em nome de Jesus. Mesmo você que está às vezes com sua energia esgotada, com a sua fé lá embaixo, eu vou te falar algo, a sua fé não precisa ser grande demais para Deus fazer um grande milagre. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, essa fé é capaz de mover montanhas diante de você. Amém, irmãos? Por isso, às vezes você acha, não, pastor, eu acho que não vai se abrir, porque nem eu estou acreditando muito, nem eu estou crendo tanto assim, eu estou tão desanimado, estou tão para baixo, foi tão ruim o ano 2023, por que agora esse ano vai ser bom? Porque esse é o ano das portas abertas, sempre foi, mas esse ano Deus vai mostrar para você, e vai evidenciar para você, que essas portas vão se abrir, amém? Eu quero falar hoje 4 portas que vão se abrir diante de você, que portas que talvez estavam fechadas, né? A primeira delas é a porta das circunstâncias, depois a porta que o próprio diabo fechou, depois a porta que Deus fechou, e a porta que você também fechou. Quantos querem aprender a palavra de Deus aqui hoje, e sair daqui animado no Senhor, em nome de Jesus? O texto que nós estamos lendo, nesses dias, é de Apocalipse capítulo 3, verso 7, abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Irmãos, Deus não é mentiroso, amém? A Bíblia fala que Ele é o verdadeiro, então se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O pai da mentira é o diabo, mas o verdadeiro é o Senhor, e o verdadeiro tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Lá em João 10 também, no versículo 1, do 1 até o 3, e depois o 7 e o 9, olha só, a Bíblia diz que existe um porteiro, e também existe uma porta, que fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro, ele abre. Existe um porteiro, esse porteiro aqui é o Senhor, esse porteiro aqui é Deus, ele abre, porque ele tem as chaves, amém? As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Olha o versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta, eu sou a porta. No versículo 9 diz que se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Deus é o porteiro, Jesus é a porta. Os três são um, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três são um, mas um é três também. Isso é um mistério que não dá para explicar, a trindade de Deus. Mas a Bíblia diz que existe o porteiro e existe a porta. A porta, o próprio Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar salvação. Quantos aqui já entraram pela porta? Diga amém. Amém? Ele é a porta, você entrou por ela, você não entrou no portal, como eu disse naquela pregação em dezembro, você entrou pela porta. O portal é a lei, a porta é a graça, porque é o próprio Jesus, Jesus é a própria graça. Mas o porteiro tem as chaves também, que é o próprio Senhor, é o Espírito Santo que abriu. Eu vou te falar, hoje nesse ano, o porteiro chegou para abrir as 4 portas que talvez estavam fechadas na sua vida, em nome de Jesus. A primeira porta é a porta das circunstâncias da vida. Tem coisas que Deus permite que acontece conosco, para que a gente possa aumentar a nossa fé e crer de uma maneira mais convicta, de uma maneira mais, talvez até
ousada diante de Deus. Lá em Êxodo, a palavra de Deus, ela conta a história do povo de Israel, que estavam trancados ali, no Egito, que estavam presos no Egito, e a Bíblia diz que o povo clamou a Deus, e o povo clamou ao Senhor, e esse clamor chegou ao Senhor, e Deus então usou a vida de Moisés para poder libertar o povo da escravidão. Esse povo era nós éramos os escravos, nós éramos aqueles que estavam no mundo, trancados, escravizados, mas aí Deus enviou o seu filho Jesus para nos libertar do Egito. Moisés aqui é um tipo de Cristo. Então Moisés, você conhece a história, não vou ler porque senão vai tomar muito do nosso tempo. Moisés então vai até o Egito, e ele então liberta o povo depois de 10 pragas. O coração de Faraó fica mais quebrantado, ele liberta aquele povo, e o povo está indo. Mas se você olhar na geografia do Egito, no mapa do Egito, você vai perceber que da cidade ali de Cairo, que era onde ficava até desde aquela época, as cidades ali na capital do Egito, ali a cidade do faraó, até chegar o Mar Vermelho, tinha um chãozinho, tinha um chão, e aí eles estavam caminhando a pé, rumo a Canaã. Você crê que Canaã é o propósito da sua vida? Amém? Canaã não é o céu, Canaã não é a Nova Jerusalém, Canaã é a sua vida aqui na terra, agora, hoje. Por quê? Porque é o alvo de Deus para todo crente, é viver em Canaã, numa terra que mana leite e mel. Mas até chegar em Canaã, existem desafios, portas fechadas, um deserto pela frente. Não é que Deus quer que você more no deserto 40 anos, amém, irmãos? Deus não quer que você fique, a vida toda no deserto. O alvo de Deus é que você more em Canaã. Fala assim comigo: Deus quer que eu habite em Canaã. Mas para chegar em Canaã, tem deserto, sim ou não? Tem. Qual que era o período do povo do Egito para chegar até Canaã? Fala comigo: 101 dias, 3 meses e 11 dias, esse era o período para eles chegarem lá. Mas por causa do coração errado, eles ficaram 40 anos, rodeando, rodando, andando em círculos, lá em Cades Barneia, no deserto. Mas, antes de eles chegarem ao deserto, eles tinham que passar pelo Mar Vermelho. E quando eles estavam chegando no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o faraó se arrependeu, e mandou então o seu exército, o exército dos egípcios, suas carruagens, com seus cavalos, para eles irem atrás do povo de Israel. Agora você imagina, irmãos, o Moisés está conduzindo aqui praticamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões? 2 milhões. Qual que é o certo? 2 milhões. Ninguém vai me corrigir? Também. 2 milhões. Imagina essa cena, uma caravana enorme, com milhões, aleluia, de pessoas, passando pelo deserto. E eles chegam diante do mar, e eles começam a ouvir o barulho de carros, barulho de cavalos, vindo em direção ao povo de Israel. E quando eles chegam lá, não tem para onde eles irem. Ou seja, tinha uma porta fechada, tinha algo que não tinha como eles passarem. Na verdade, não é que tinha porta fechada, que não tinha porta, não tinha caminho para eles andarem. E às vezes nós nos encontramos nessa posição. Pastor, não é que tem porta fechada, é que não tem porta. Eu não sei o que eu faço. Alguém já passou por isso na vida? Eu não sei o que eu faço. Estou passando por algo na minha vida que eu não vejo saída. Alguém já passou por isso ou só eu que passou por isso? Todos nós já passamos. O que eu faço? Eu não sei. Atrás de mim tem o meu inimigo, na minha frente tem o mar. Se eu voltar, eu morro escravo. Se eu for para frente, eu morro afogado. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu vou para frente, para trás, se eu escondo no meio do buraco. O que eu faço? Porque às vezes as circunstâncias da vida vêm para nos provar, vêm para trazer lutas em nossos corações. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós não conseguimos encontrar saída. Nós não conseguimos encontrar uma porta, nem a porta para abrir.
nós batemos, né, para bater, nós temos, porque era só o mar. Mas a Bíblia diz que Deus fez um caminho no mar. Aonde não tiver caminho, aonde não tiver saída para você, Deus vai abrir um caminho no meio do mar para a sua vida. E se Ele não abrir um caminho no meio do mar, Ele vai fazer você andar sobre a água, igual Ele fez com Pedro. Porque o nosso Deus não é limitado pelas circunstâncias. Nós somos. E nós morremos de medo. Nós morremos de medo de algo acontecer nas nossas vidas. Bater o carro, de adoecer, né? De perder um ente querido, de talvez perder o emprego, de talvez, né, o casamento ser destruído, passar por um divórcio, talvez ter um filho adoecido. Eu não sei qual que são as circunstâncias que tem feito você desanimar, que tem feito você olhar para o mar e não ver saída. Mas eu quero te falar algo da parte de Deus. Quando você olhar para frente e ver o mar, olhar para trás e ver o exército do Egito, clame ao Senhor, clame a Deus, que quando você clamar a Deus, Ele vai abrir um caminho. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho. Eu sou o que, irmãos? Fala mais alto. Eu sou o caminho. Então, quando não parecer ter caminho, clame ao caminho, busque pelo caminho, ore ao caminho. Lá na Bíblia está o caminho com C maiúsculo, porque é um nome, é um dos nomes de Deus. Um dos nomes de Deus, Ele é o caminho. Lá em Isaías diz que até o louco não vai errar o caminho. Amém, irmãos? Olha só o que Moisés faz. Êxodo capítulo 14, verso 15. Êxodo 14, verso 15 e o 16. Moisés clamava ao Senhor, né? E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em mar seco. Deus falou: não se preocupe, Moisés, eu sou a porta. Levante o bordão, levante a sua mão, né? A mão direita é a mão do favor. Clame, marche e você vai passar pelo mar. Assim, algumas pessoas falam, né? Olha aí, pastor, tá vendo? Tem coisas que não tem que orar, não. Tem que agir, tem que fazer. Porque Moisés orou a Deus e Deus mandou ele fazer alguma coisa. Deus mandou ele agir. Então eu vou te falar, se Moisés não tivesse orado, você acha que ele ia ouvir a direção de Deus para agir? Para fazer? Então, meu querido, não, esse texto aqui não fala que você não deve orar. Pelo contrário, é que você tem que clamar a Deus em todo o tempo. Quando você não ver saída, aí é que você tem que clamar. E talvez a direção de Deus seja: levante sua mão, se posiciona, faça alguma coisa. Ele vai trazer uma direção, Ele vai trazer uma luz, Ele vai trazer, né, alguma coisa para você fazer. Mas o primeiro passo, o que tem que fazer? Clamar ao Senhor. Deus falou para Moisés: lança o bordão na água. Isso aqui é um passo de fé, irmãos. Imagina só, talvez passaria pela cabeça de Moisés: o que o povo vai pensar de mim? Se eu ficar batendo aqui, né, esse bordão aqui nas águas, enquanto tem o Egito vindo atrás de nós, o que o povo vai pensar de mim? Que eu sou louco, que eu sou um líder fraco, estou batendo aqui nas águas. Muitas vezes Deus te dá direções para fazer algo na sua vida, e você fica preocupado com o que os outros vão pensar de você. Mas a partir de hoje, meu amigo, aquilo que Deus falou no seu coração, faça, amém? Quando o arquiteto, ele projeta um prédio como esse aqui, ele sabe aonde vai cada porta, amém? Esse prédio aqui, antes de nós levantarmos e construirmos, eu já sabia aonde ia cada porta, porque eu estava com a planta, eu estava, né, com o projeto. Alguns irmãos vinham aqui visitar na construção, eles ficavam perguntando: pastor, aqui vai ser o quê? Onde vai ser a porta? Onde é a porta de emergência, a porta de saída, não sei o quê.
Por quê? Porque quando você não tem a planta, quando você não tem o projeto, você fica meio perdido. Mas eu vou te falar, Deus é o arquiteto. Deus projetou a sua vida inteira e Ele colocou as portas nos lugares certos. E mesmo quando você não enxergar a porta no mar, talvez está lá no mar enterrado, Deus já projetou aquela porta na sua vida. E se você clamar a Ele, Ele vai abrir as águas do mar e vai fazer você passar por essa porta e vencer as circunstâncias na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Moisés não sabia onde estava a porta, mas estava lá no mar, e Deus abriu. Talvez Deus, Deus vai criar portas, novas portas diante de você. Áreas talvez que você se sente preso, talvez você ache que chegou no seu limite, não dá mais para ir. Pastor, eu já tentei de tudo nessa vida, e eu nunca cresci nessa área, cheguei no meu limite. Eu vou te falar, 2024, prepara o seu coração, porque Deus vai abrir um caminho e vai te fazer passar por ele. Deus sabe onde estão as riquezas desse mundo. Ele que colocou o ouro aqui na terra, Ele que colocou a prata, os diamantes, mas Ele também colocou portas na sua vida. Você talvez não saiba onde estão, mas elas estão lá, e Deus vai fazer você passar por elas, em nome de Jesus. Qual que é o nome que Deus apresentou para o povo de Israel? Ele era o grande eu sou. O que Deus era, irmãos? O grande eu sou. Ele era o quê? Ele era tudo aquilo que nós precisamos. O que Ele é? Ele é a sua necessidade. Ele é a porta aberta no momento certo. Ele é tudo o que você precisa. O que você precisa de uma cura? Ele é o Jeová Rafá. Ele é a sua cura. Você precisa de consolo? Ele é o Paracletos, o Consolador. Você precisa de quê? De uma provisão financeira? Ele é o Jeová Jirê, aquele que provê tudo na sua vida. Você precisa de um alento, de um consolo? Ele é o Jeová Raá, o seu pastor, e nada vai te faltar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele é a sua bandeira, Ele é a sua justiça, Ele é a sua santidade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi, ele tem as chaves de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tudo que você precisa está nele. O que você precisa? Clame ao grande eu sou. Ele é a resposta. Você não precisa de métodos, de passos. Você precisa do grande eu sou. Se você clamar ao grande eu sou, Ele vai vir conforme a sua necessidade. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas se está passando por um momento que você não vê saídas, clame ao grande eu sou, e você vai ver as portas se abrindo diante de você. Amém? A segunda porta que vai se abrir esse ano, em nome de Jesus, é a porta que o diabo fecha. O diabo também fecha a porta. O diabo, ele quer fechar a porta o tempo todo na sua vida. Mas Deus é o porteiro, e o porteiro chegou para abrir as portas que o diabo fechou na sua vida. Quero ler um texto lá em Atos capítulo 12, verso 7. Atos 12, verso 7. Mas só antes de ler, eu quero que você lembre da história. Pedro e Tiago estavam pregando o evangelho. O rei Herodes manda prender Tiago e Pedro. O rei Herodes manda matar a Tiago, e ele avisa para Pedro que no outro dia Pedro seria morto. Então o rei Herodes manda acorrentar Pedro, prender ali com grilhões pesados a Pedro, e ele coloca 16 soldados para poder vigiar Pedro. Olha o texto, Atos 12, verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Há uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te
e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Olha só, não era uma porta qualquer, era um portão de ferro. Isso tem um significado, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. A primeira menção de portão eletrônico da Bíblia. Não é o da sua casa. Abriu-se automaticamente. O anjo tinha um controle remoto. Apertou, abriu. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Olha só, irmãos, que história poderosa. Pedro estava preso. Pedro estava sendo atacado pelo diabo. Pedro estava numa situação complicada. Amarrado nas mãos, amarrado nos pés, nu, porque o anjo mandou que ele se vestisse. Ele estava sendo preparado para a morte, mas a Bíblia diz que o anjo veio sobre ele, acordou ele e abriu os portões de ferro. Então, meu querido, existem situações nas nossas vidas que é um ataque do diabo. Pastor, nós somos uma igreja que prega a graça. A nossa mensagem não é a graça? É por isso que você tem que ficar em paz, porque quando o diabo se levanta, Deus sempre envia um anjo para cuidar de você. Mas mais que o anjo, ele envia o seu próprio filho para ir adiante de você. O diabo não tem poder sobre nós. O diabo acha que está vencendo quando ele fecha as portas, mas Deus já tem a senha do portão eletrônico, e ele vai abrir diante de você esses portões de ferro, esses grilhões que estão diante de você. Amém? O anjo, ele fala: olha, meu querido, coloca esse manto aqui de justiça para Pedro, calça sandálias, coloca a capa, coloca a roupa. Tudo isso aqui existe um significado para nós. O manto aqui é a justiça. A justiça está sobre nós, por isso o diabo não pode nos atacar. Eu sei que muitos crentes é preocupado com a brecha, não é verdade? Cadê a brecha? Eu estou na brecha, não é? E aí até parece espiritual. Não, eu estou passando por essa doença porque eu dei brecha para o diabo. Você acha que Deus vai autorizar o diabo colocar uma doença em você porque você deu uma brecha na sua vida? Então lascou, porque todos nós temos brecha. Seja honesto, é ou não é verdade? Todos nós temos. Eu vou te falar algo da parte de Deus, meu querido. O diabo, ele se levanta porque ele quer destruir você. Ele está ao nosso derredor. Ele coloca correntes, ele coloca 16 soldados, e ele está achando que vai vencer, ele está achando que vai te matar, está achando que vai destruir o seu ministério, a sua família, a sua empresa, as suas finanças, os seus filhos. Mas quando o diabo tranca um portão de ferro diante de você, Deus abre automaticamente, porque o diabo não tem poder. Se por um caminho o diabo veio, por 7 ele fugirá de nós. Por isso não desanime seu coração quando o diabo fechar uma porta diante de você, porque Deus vai te dar um controle remoto, com a senha, para você abrir ele automaticamente. Por que automaticamente? Para mostrar que não é você que abre. Você nunca vai abrir uma porta que o diabo fechou. Nós somos fracos. É o próprio Deus que abre para nós, automaticamente. Qual que é a nossa posição quando o diabo se levanta e nos ataca e fecha uma porta? Agora eu vou te falar algo aqui, talvez você não tenha escutado em alguns lugares. O que você tem que fazer quando o diabo te ataca? Pergunta para o seu vizinho: o que fazer quando eu sou atacado pelo diabo? O que ele respondeu? Nós temos que fazer, meus irmãos, o que Pedro fez. O que Pedro fez? Dormiu. Fala para o seu irmão: dorme, meu querido. Dormir na Bíblia é 2 coisas: ou morrer ou descansar. Nesse caso aqui é descansar. Irmão, vamos ser honestos,
Quem que consegue dormir um dia antes da sua morte? O cara estava, na fila da cadeira elétrica. O cara estava no corredor da pena de morte, amarrado, nu, passando por aquela humilhação. E ele dormiu tanto, irmãos, que o anjo teve que ficar acordando ele com força. Ei, Pedro, acorda, moço. Ele fala que ele acordou meio zonzo, estava com sono pesado. Quem consegue dormir com sono pesado um dia antes de morrer? Por quê? Porque ele sabia, se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. Se eu morrer, eu vou estar na glória. Para mim a morte é lucro. Ele estava em paz, ele estava descansado. As portas que o diabo fecha vão se abrir quando você descansar, quando você aprender que não é na sua força, quando você souber que não é pelo muito fazer, mas é pelo muito descansar. Por isso que em Hebreus 4 diz: esforçai para entrar no descanso. Descansar não é fácil, irmãos. Você acha que é fácil, mas não é fácil. Descansar é um problema quando nós estamos passando por luta, não é? Está chegando o dia de vencer o cartão de crédito, aleluia. Está chegando o dia de vencer aquele boleto que você não tem dinheiro, a parcela, a mensalidade da escola do seu filho. Aí você começa a dar um ataque cardíaco, o coração fica tremendo, aquela angústia na barriga, aquele frio na barriga. Como é que eu vou fazer? É ou não é um desafio descansar em momentos assim? É ou não é um desafio descansar quando o ente querido está no leito de hospital, ou quando você está no leito de hospital? É um desafio, mas a direção do Senhor é: coloque a sua roupa, coloque o manto de justiça, saiba que não é na sua força, saiba que não é pelo que você faz, mas é por aquilo que eu já fiz na cruz por você. Coloca o manto de justiça e creia, descanse, porque eu mesmo, diz o Senhor, vou abrir os portões de ferro diante de você. No dia da tribulação, Ele não deixou você, Ele continua com você. Salmos 46, versos 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Ele está presente aonde, irmãos? Na tribulação. Então fala assim comigo: Deus está presente na minha tribulação. O dia que você passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque o Senhor está contigo, e a vara, o cajado, o bordão nos consola. Amém, irmãos? Essa é uma palavra de consolo ao seu coração. Não desanime. O diabo, ele quer colocar portas de ferro para impedir o que Deus vai fazer, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e você é a igreja. Está passando por luta, tribulação, o inimigo atacou e fechou portas na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, no seu casamento. Eu vou te falar algo: Deus está com você. Deus não deixa de estar com você. Ele permite essas situações, circunstâncias, o diabo fechar portas para mostrar mais ainda a glória de Deus. Jesus falou: eu vim para desfazer as obras do diabo. A glória de Deus é desfazer as obras do diabo. E quando Deus desfaz a obra do diabo e refaz a obra na sua vida, Ele faz bem melhor do que era antigamente. Ele sempre restitui em dobro, 7 vezes mais, aquilo que o diabo roubou. Amém? A Bíblia fala que depois que o portão se abre automaticamente, como se o anjo tivesse ali o controle remoto do portão, Pedro sai e ele vai até a casa de Maria, e lá as irmãs estavam orando por Pedro. Engraçado que a Bíblia não menciona que elas oraram por Tiago, e Tiago morreu. Não que Tiago tenha morrido por causa disso, mas existe um ensino aqui: sempre ore pelas suas lideranças espirituais. Amém, irmãos? Você costuma orar por mim? Não responda. Mas ore por mim, amém? Eu preciso muito da sua oração. Não precisa gastar 1 hora não. Você vai lá almoçar com sua família, na hora que você vai orar pelo seu almoço, eu espero que você ore pela sua comida, menciona meu nome, assim: abençoa o pastor Guilherme. Só isso. Quantos aqui que prometem a fazer essa oração no seu almoço por mim?
Só isso que eu preciso. Deus vai me guardar por causa da sua oração, igual fez com Pedro. E aí Pedro, ele vai lá na porta, né? Bate na porta. A pessoa que vai receber ele vê que era ele, mas volta não crendo, avisa as pessoas, e aí então eles abrem a porta para que Pedro entre. Então, na manhã seguinte, quando Herodes descobriu que Pedro havia escapado, ele mandou castigar todos os soldados, 16 soldados que estavam vigiando ele. Então, meu querido, aquela porta ali parecia o fim na vida de Pedro, mas era o começo de um grande ministério. O final da vida de Pedro, né? Ele morre, mas até que ele morre, crucificado de cabeça para baixo, ele faz grandes obras para o Senhor. Mas o final da vida de Herodes é que ele é comido de bicho, comido de verme. Herodes foi um rei, né, naquela época da Judéia, que trazia a glória todinha para ele. O final dele foi morrer comido de bicho. Tem uma música que fala isso, né? Se falar mal do pastor, vocês conhecem? Fala mal do pastor não, senão vai ser comido de bicho. Estou brincando. Mas não fala mal de mim mesmo não, em nome de Jesus. Então, essas portas, elas se levantam para você ficar paralisado. Mas em nome de Jesus, meu querido, creia nessa verdade. As portas que o diabo tranca, Deus, com uma palavra, Ele consegue abrir. Deus continua zombando dos seus inimigos. Salmos capítulo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu vou te falar, Deus zomba dos seus inimigos. O diabo acha que está vencendo. O diabo acha que tem alguma coisa, uma vitória na sua vida. Mas Deus está zombando do diabo. E Ele vai usar a sua vida para isso. 2 Crônicas 20, 17. Diz que neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, nessa peleja, não peleje, descanse, fique parado e veja o Senhor fazendo algo na sua vida. Isaías 45, verso 2. A Bíblia fala que diante de Pedro existia portas de ferro. Portas de ferro. Mas olha só o que diz lá em Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, aleluia, e despedaçarei as trancas de ferro. Por quê? Depois da porta de bronze, das trancas de ferro do diabo, existe algo. Portas mudam o ambiente. Na sua casa não é assim? Está na cozinha, tem ambiente, tem um fogão, tem uma mesa, tem uma geladeira. Você sai da cozinha, você entra na sala, é outro ambiente. Tem um sofá, tem uma televisão, tem uma estante. Ambientes, portas mudam o ambiente. No verso 2, você está dando de cara para uma porta de bronze. Bronze é julgamento, condenação. Trancas de ferro. A mesma porta estava diante de Pedro. Mas no verso 3, depois que você passa pelas portas de ferro, olha o que o Senhor diz. Segura aí na sua cadeira para você não voar. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Quando você passar pela porta de ferro, você vai descobrir os tesouros que estavam encobertos. Você vai ver as riquezas escondidas, porque a porta muda o ambiente. Amém, irmãos? A primeira porta é da circunstância, a segunda do diabo. Mas a terceira é uma porta que nós às vezes ficamos muito abatidos, que é a porta que o próprio Deus fecha. Deus fecha a porta, sim ou não? Fecha. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, que Deus fechou uma porta na vida de Ana. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre.
O Senhor havia fechado a porta para ela. O Senhor havia fechado a porta dos filhos. Ana, a palavra Ana, alguém se chama Ana aqui? Ana? Glória a Deus. Seu nome é Graça, Ana. A palavra Ana quer dizer graça, ou cheia de graça. E Deus fechou a porta para graça. Eita! Como que Deus fecha a porta para graça? Às vezes nós nos frustramos, porque Deus fechou uma porta. Podemos não gostar daquilo, não entender aquilo, mas quando você sabe que o nosso Deus, Ele fecha portas, mas também Ele abre portas, então nós entendemos, existe um propósito de Deus, para o qual essa porta está fechada nesse momento. Está entendendo? Por quê? Porque se está fechada agora, quer dizer que não era o melhor de Deus para você, que aquela porta estivesse aberta naquele momento. Mas no tempo certo, Deus vai abrir a porta. Deus não havia dado uma porta para Ana, porque a porta que Deus queria abrir para Ana era para que ela tivesse Samuel. Não era qualquer homem, era o último juiz e o primeiro homem que iria ungir o primeiro rei de Israel. Samuel, meu querido, ele iria mudar a dispensação. Não era qualquer homem. Então Deus precisava fechar uma porta momentânea na vida de Ana, para que ela se livrasse de toda a justiça própria, para que ela se livrasse de toda mágoa no seu coração, para que ela se livrasse de todo sentimento de condenação, de humilhação, para que ela pudesse então gerar aquilo que Deus queria gerar na vida dela. Olha para cá, normalmente quando Deus fecha uma porta na sua vida, é porque Ele quer trabalhar a justiça própria na sua vida. A justiça própria é, se não o maior empecilho para o agir de Deus na vida dos seus filhos. Você acha que Jó era alguém que não tinha justiça própria? Era cheio de justiça própria. O próprio Jó fala: Senhor, eu ajudava os pobres, eu era uma pessoa tão boa, eu era alguém tão bom, eu era alguém tão honesto, tão fiel, por que aconteceu comigo? Deus estava trabalhando na justiça própria da vida de Jó. Depois eu vou pregar sobre Jó, sobre a justiça própria da vida de Jó. Eu quero falar de Ana hoje. Ana era amargurada no seu coração, é ou não é? A Bíblia fala sobre isso, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas ela era amargurada, chateada. Quando é que ela teve Samuel? Quando ela se alegrou, teve prazer com seu marido Eucana. Quando ela teve prazer com seu marido, Deus então abençoou, e então ela teve o filho chamado Samuel. Eu vou te falar, quando Deus fechar uma porta na sua vida, não fique amargurado no seu coração, porque Deus está demorando tanto, eu sou tão fiel a Deus. Não tem esses crentes que falam assim? Eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo e não com o vizinho? Isso é justiça própria. Deus só vai te abençoar quando Ele arrancar a justiça própria da sua vida. Ana, a graça não pode ter justiça própria. A graça não pode ter merecimento. Deus só abençoa quem não merece. Essa é a graça de Deus. Então, meu querido, Deus não fecha a porta porque Ele é mau. Ele fecha a porta até o tempo certo chegar, para que o seu nome seja glorificado. O que a graça faz é sobrenatural. Não fique preocupado com o quando e nem o como. Apenas descanse que Ele vai fazer a obra. Um dia Ana estava desanimada, mas no outro dia ela falou: Senhor, se o Senhor entregar, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, eu vou consagrá-la ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Deus deu um filho para ela, ela se alegrou, ela se animou no Senhor, e ela deu ele para o Senhor, para crescer no templo, e depois Deus deu mais 6 filhos para ela. Porque quando você, meu querido, tem uma porta fechada diante de você, e você se alegra no Senhor, e desfruta do Senhor nesse caminho de adversidades, Deus sempre vai trazer muito mais do que aquilo que você esperava receber. Ana queria só um filho. Deus deu quantos filhos para ela? 7.
Às vezes você só quer um filho para você. Deus vai te dar 10, aleluia. Glória a Deus. Um time de futebol. Não queira fazer acontecer na sua força própria. Manipular pessoas, forçar o caminho, dar o jeitinho brasileiro que nós gostamos tanto, né? Não, descansa no Senhor. Vá para o Senhor. Faça como Ana, chora. Eu vou ser honesto, irmãos. Tem coisas que não tem o que fazer. Vai para o Senhor. Vai chorar diante de Deus. Faça como Ana. Mas depois se levante e tenha prazer com o Senhor. Tenha alegria no seu coração. Não ande cabisbaixo por aí. Não ande melancólico por aí, achando que já acabou, que não tem mais solução, que não tem mais saída para você. Meu querido, Deus abre portas, Deus fecha portas, e se Ele fechou na sua vida, momentaneamente, é porque é preciso para esse tempo. A sua função agora é descansar, e saber que Ele é Deus, e que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você como um pai, não sabe o que é melhor para o seu filho? Sabe. Se você deixar o seu filho comer o que ele quiser, você acha que ele vai ser saudável quando ele crescer? A minha filha vai comer balinha, chocolate e marshmallow. Ela gosta demais. O outro aqui vai comer só pastel frito. Não gosta de doce, não gosta de salgado. Mas a gente não deixa, come beterraba. Não, eu não quero. Come agora. Não tem nenhuma psicóloga aqui não, né? Pega o cinto, põe na mesa. Estou brincando, a gente não faz isso não. Só uma vez. Mas obriga, porque eu sei o que é melhor para ele. Ele não sabe, ele é uma criança. Mas Deus também, meu querido. Às vezes Deus ainda não deu aquele dinheiro todo que Ele queria dar para você, para te resguardar, para guardar o seu coração. Mas Ele vai dar. Está trabalhando na sua vida para te prosperar abundantemente em nome de Jesus.